Bom, começamos aqui mais um vídeo, né? Que vamos falar a respeito da dúvida do meu primo que comentou aí que eu pedi para qualquer inscrito, né, enviar a dúvida que eu iria estudar aqui e procurar uma resposta, né? E a pergunta dele foi: quais são os sinais, né, da volta de Cristo? Os sinais para comprovar a volta de Cristo. E eu queria deixar aqui para com vocês somente um versículo em Mateus 24, onde fala a respeito do princípio de dores, né? De tudo antes que vai acontecer na terra antes da volta de Cristo. No versículo 8: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Eu vou falar sobre as coisas, né, que são os princípios das dores. Só vou falar algumas, né, para você já ficar atento que Jesus está próximo. Aqui eu quero falar sobre primeira política que a Bíblia nos relata no princípio de dores, né, sobre a política, né, no campo político. Fala que haverá guerra, né? Haverá combate, né? Que nós vemos lá em Mateus 24:6, né, que fala: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, né? Você ainda tem tempo de se converter, não é o fim. A política vai ter guerra no campo político, né? No meio político, do governo. E hoje em dia nós vemos que já está tendo no meio do governo, no meio do campo do governo, meio que um combate, né, de presidentes, onde um quer derrubar o Brasil, né, e outros ainda pior para alastrar o Brasil, para derrubar o Brasil. Isso é o princípio das dores, né? E a Bíblia nos fala também sobre a fome, né? A fome que está envolvida no Brasil, né? A fome que tem introduzido no nosso país, que a Bíblia nos fala que nos últimos dias a superpopulação e a má distribuição da renda traria fome ao mundo, né? A renda, o dinheiro, traria fome por causa da política, né? Que não está acumulando renda, muitos desempregados, isso seria o princípio das dores, que a pessoa não está recebendo uma boa renda, não está conseguindo arrumar um serviço, um trabalho. Isso é o princípio das dores. Infelizmente, né? O nosso país está assim, mas para que cumpra a palavra de Deus, né? Então, em Mateus 24:7 fala: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui fala que vai ter muitas guerras, né? Nação contra nação, um povo contra outro povo, um reino contra outro reino. Vai ter terremoto. E hoje em dia tem muito terremoto, tsunami, avalanches, né? Que estão acontecendo como aconteceu em Minas Gerais. Isso são sinais da volta do Messias, né? Por isso devemos nos afastar do mundanismo e se voltar para Deus, né? Em santidade, pois isso é a santidade, né? Crendo que você é o Filho de Deus e que vai morar com Deus, né? E por isso você vive neste mundo sujo, mas não deve se contaminar com a sujeira dele, né? Tá entendendo? Então aqui fala que vai ter fomes e pestes. As fomes, né, na África principalmente, onde tem muita fome,
ali é o princípio das dores, conforme a palavra diz, né? Sobre o princípio das dores. Isso é um sinal da volta de Jesus. Doenças, né? Em Mateus 24:7 fala sobre doenças, né? Também, pestes, doenças. Hoje em dia tem muitas doenças, né? Câncer, dentre outras, que tem se envolvido na humanidade do nosso país. Enfermidades, que tudo isso é para cumprir a palavra de Deus, né? Sobre Mateus 24, onde fala a respeito das dores, né? Das tribulações. Religião. No campo religioso surgiria muitas religiões, muitos falsos cristos. Não vou citar os nomes, né? Mas em Mateus 24:11 fala, né? Fala, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Como hoje em dia tem muitas falsas revelações, falsas profecias, falsos testemunhos que está entrando dentro da igreja. E isso fala que é uma das fórmulas do princípio das dores. Hoje em dia nós vemos que as pessoas inventam revelações, profecias para atrair o povo, para atrair a mídia, mas no último dia, né, no juízo final, não vai dar mais tempo, né? Só aqueles que não fingiram, mas permaneceram, né? Dentre o princípio das dores, mas permanecendo em Cristo, né? Amém. Essa é a resposta, os sinais, né? Onde Cristo está por vir, todos os princípios das dores, todas as dores que estão acontecendo neste mundo, seria os sinais, né, da volta de Jesus. Que eu falei aqui sobre a natureza humana, a política, a fome, doenças, terremotos, religião. Tudo, em todo esse meio onde eu citei agora, tem algo falsos, né? Coisas farsantes que estão tentando nos atrair, mas você tem que ser atraído pela palavra, não pelo homem, né? A Bíblia diz que maldito o homem confia no homem, então confie em Deus. Né? Amém? Essa é a resposta para você, Leonardo do BR Crafts.